Boa noite, bem-vindos ao STP em linha, edição 17 de abril de 2015. O Parlamento de São Tomense aprova por unanimidade o orçamento da Assembleia Nacional, estimado em cerca de 73 mil milhões de dobras na Generalidade. O tal ato, juntamente com algumas declarações políticas antes da ordem do dia, marca o início da segunda sessão da 10ª legislatura. Depois das férias de que têm direito, os deputados da Nação santomense abriram a segunda sessão da 10ª legislatura com substituição de alguns deputados e com análise e aprovação do orçamento desta Casa Parlamentar. Mas antes do período da ordem do dia, as bancadas parlamentares fizeram algumas declarações políticas sobre assuntos relevantes do país. O PCD sublinha com enorme preocupação o clima de perseguição política que se está a instalar na nossa administração pública, no momento em que a excessiva partidarização da administração do Estado incomoda até os quadros sem militância partidária que, de alguma forma, nutriam alguma simpatia pelo partido no poder. Como não nos preocupar com as frequentes denúncias dos agricultores em relação ao aumento de casos de roubo nas parcelas agrícolas, o que tem provocado uma enorme desmotivação e o sentimento de abandono por parte dos homens e mulheres que trabalham a terra. Não poderíamos deixar de chamar a atenção e clamar por ações urgentes e visíveis por parte do Governo para erradicar de forma exemplar a onda de violações e abuso sexual de menores que cresce exponencialmente no nosso país. E rogar a Deus para que o fenômeno santo e o surto das alergias nas escolas não volte neste regresso às aulas, de modo que os pais e encarregados de educação possam voltar a ter tranquilidade ao mandarem os seus filhos para as escolas. Resta, contudo, por esclarecer o dossiê sobre a construção da nova cidade. Não basta as explicações pouco sérias com que o Primeiro-Ministro nos brindou. Não podemos ter um governo que não honra os acordos ou compromissos assumidos pelo Estado. Isto é gravíssimo. O famoso arroz 13 mil dobras não existe e, para confundir as pessoas, o pouco arroz do donativo do Japão está sendo comercializado nas câmaras distritais, contrariando as regras do mercado livre e promovendo concorrência desleal aos empobrecidos comerciantes que pagam normalmente os seus impostos. A outra parte do arroz tem sido fornecido aos deputados da ADI como forma de minimizar os impactos da aplicação da lei sobre a incompatibilidade dos deputados. Finalmente, o MLSTP não pode deixar de perguntar apenas a título de curiosidade, afinal, o famoso Thunder é ou não pirata? O navio. Estamos a poucos dias de dotarmos o país de um instrumento fundamental para qualquer Estado, que é o Orçamento Geral do Estado, e sabemos que todo o país está à espera do mesmo. Esse atraso previsto e antecipadamente alertado pelo ADI devido ao timing da realização das últimas eleições e por ser um orçamento participativo em que as populações, as comunidades contribuíram com as sugestões das prioridades das suas necessidades, faz com que só agora possamos vir a discutir e aprová-lo. Mas a bancada do ADI aproveita a oportunidade para felicitar o 16º Governo Constitucional, que mesmo sem orçamento já começou as grandes ações com todas as nossas forças do bem e principalmente com a nossa fé em Deus. Esse país
esse nosso país irá se erguer, irá se levantar e mostrar ao mundo, com a sua pequenez territorial, o quão grande ele é. Depois destas declarações, seguiu-se ao momento de análise e votação do orçamento desta Casa Parlamentar, numa altura em que houve alguns deputados que interrogaram a tal análise e votação antes do debate sobre a aprovação do Orçamento Geral do Estado. Do orçamento para o ano 2015, que Vossas Excelências têm em mãos, está fixado em 73.410.850.478 dobras, igual valor para despesas, sendo que 53.775.284.745 dobras para as despesas correntes e 19.645.565.733 dobras para as despesas de capital. Importa referir que, de forma geral, registrou-se uma diminuição de 4,86% em comparação ao orçamento da Assembleia Nacional de 2014. Casa Parlamentar reunida em mais uma sessão plenária. Espera-se agora a análise e votação do Orçamento do Cidadão para 2015. O Parlamento santomense e cubano querem reforçar a cooperação parlamentar. Como tal, a embaixadora cubana foi recebida em audiência pelo Presidente da Assembleia Nacional, José Diogo. O presidente da Assembleia Nacional, José Diogo, recebeu hoje, através da embaixadora cubana para São Tomé e Príncipe, uma mensagem de felicitação do seu homólogo cubano e um convite para que o chefe da Casa Parlamentar santomense visite a Cuba. Eu trago comigo uma mensagem do presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, Esteban Lasso, de felicitações ao presidente da Assembleia por sua eleição. Também invitação a visitar Cuba, a fortalecer ainda mais os laços, os vínculos entre os dois parlamentos, e trabalhar em conjunto em temas de interesse tanto internacional como, sobretudo, temas parlamentares. E quando é que o nosso presidente deverá visitar Cuba? Quando o presidente possa, nós vamos enviar o convite oficial para a visita, dependerá da agenda do presidente, as condições, mas é um desejo que nós temos de aprofundar as relações parlamentares. Além deste convite, também ficou abordado algumas questões sobre a criação de um grupo de amizade entre o Parlamento santomense e cubano. Também o presidente falou da criação de um grupo de amizade dentro do Parlamento de São Tomé, um grupo de amizade com Cuba, que é um sonho que nós temos desde há muito tempo e que vamos a poder concretizar aqui com o novo Parlamento. Qual é o objetivo desse grupo de amizade? É um grupo de solidariedade, sempre são deputados de aqui, deputados em Cuba, que trabalham de conjunto para aprofundar as relações. A diplomata cubana também encontrou-se ontem com o presidente da República, Manuel Pinto da Costa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros. O novo selecionador nacional de futebol, Jimboa, anunciou hoje a lista dos pré-convocados para os Jogos do Apuramento para o CAN 2017, diante da seleção cabo-verdiana, comandada pelo português Rui Águas. Avô, José, Jair, Girael e Agi são alguns dos nomes que constam na lista tornada pública na manhã desta sexta-feira. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão integrados no Grupo F e vão defrontar-se na fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas, CAN, de 2017, segundo o sorteio realizado no Cairo, em Egito, no passado dia 8 de abril. As duas seleções lusófonas vão discutir o acesso à fase final da competição a realizar-se daqui a 2 anos no Gabão. Por isso, o selecionador nacional, Jimboa, tornou público na manhã de hoje a lista dos 33 pré-convocados. Dos pré-convocados para fazer a parte da seleção nacional, que os pré-convocados são os seguintes jogadores:
temos de Folha Fete, Dungue, guarda-redes, Giro do Riboque, guarda-redes, Odair, vulgo primo de Praia Cruz, guarda-redes. E como defesas temos Tavarinho da Udra, Avô da Udra, Chibuco da Udra, Gilson do Caixão Grande, Mito de Juba, Clay da Udra, Evonaldo Riboque, Ailton, Praia Cruz. E médios, Nai, Remy, Jaice, Jossi, Adilson, José, que é o vulgo Zé de Praia Cruz, Jair, Praia Cruz, Juju, Praia Cruz, Kilson, Praia Cruz, Vando, Udra, Zé Maria, vulgo Di Maria, da Aliança Nacional, Orgando Paquete, Udra, Lacete, Udra, Iniesta de Caixão Grande. São os médios. Depois, os avançados são os seguintes: Maqui, Caixão Grande, Agi, Udra, Jati, Praia Cruz, Polícia, Neves e Keidi. Quanto ao autônomo, região autônoma do Príncipe, são os seguintes: Abel, Sporting, Litos, Sporting, Altur, do Porto Real. Jossi Barros, William e outros jogadores nacionais que atuam na diáspora poderiam ser um grande reforço à seleção nacional. Interpelado pelos jornalistas sobre a não convocatória dos mesmos, Jimboa respondeu: Neste momento, todos os esforços está-se a fazer, mas, como eu tinha frisado, vamos arrancar o treinamento com estes 33 que neste momento nós podemos dar timão, contar com eles. Depois, quanto à possibilidade de ver a vinda dos reforços, analisaremos, depois aí diremos alguma coisa aos senhores. Segundo o Mr. Jimboa, a equipa técnica comandada por ele, mais o seu adjunto Idalécio Costa e o treinador do guarda-redes Caetano Lima, vulgo Vitor Bahia, tudo fará para preparar da melhor forma possível os jogadores para o embate agendado para junho deste ano no recém-inaugurado Estádio Nacional de Cabo Verde. Os treinos para a Operação CAN 2017 diante dos Tubarões Azuis irão começar já na próxima segunda-feira no centro do Estádio Nacional. Celebrou-se ontem o Dia Mundial da Voz. No país, o dia foi marcado pela realização de uma palestra do terapeuta da fala Luís Filipe sobre o tema Cuidar da sua voz. Por isso, fomos falar com o cantor Guilherme Neto e alguns populares que falaram sobre a importância da voz. O Dia Mundial da Voz foi proposto em 2002, entretanto só passou a ser comemorado no ano de 2003 com o objetivo de promover a saúde do aparelho vocal e prevenir doenças da laringe. Atualmente pode-se dizer que o seu objetivo foi alcançado, dar visibilidade à voz. É unânime reconhecer que as pessoas sabem hoje o quão importante é a sua voz e alguns cuidados a ter para a sua preservação. A voz é tão importante para nós, porque o homem, quando está na sala a dar aulas, ele tem que ter bom timbre de voz para falar para seus alunos, para eles também a perceberem das coisas que ele quer transmitir. A nossa voz tem uma grande importância e temos que tomar muito cuidado com ela, não beber muito, não ficar sereno, não gritar, fazer coisas que, quer dizer, podemos perder a voz. Temos sempre que tomar muito cuidado com a nossa voz, principalmente os cantores. Os cantores santomenses têm que ter muito cuidado com a voz deles, porque eles têm que ter voz para cantar e cantar uma boa coisa, não desafinar. A voz tem muita importância. O problema que se põe, seja os nossos cantores nacionais, seja cantor estrangeiro, qualquer cantor, por exemplo, que canta, tem a tua, como é que eu posso dizer, é um cantor que tem muita fama e ele não pode ingerir bebida alcoólica
porque dá cabo de corda focal. No dia dedicado à voz, o especialista em terapia da fala, Luiz Filipe, realizou uma palestra na Casa da Cultura com o objetivo de alertar as pessoas sobre alguns cuidados básicos a terem com este instrumento vocal. Pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho participaram ativamente no evento. Essa palestra insere-se num ciclo de palestra que já vem realizando nas cidades distritais e na região autónoma do Príncipe. Só que fico a dever à região autónoma do Príncipe. Assim que tiver uma ocasião mesmo para fazer alguma outra atividade, farei atividade desta na região autónoma do Príncipe. É uma atividade que serve no Dia Internacional da Voz, e a voz como instrumento de trabalho, que é do professor, jornalista e muitos outros, quando em vez ela não é cuidada. E é uma forma de alertar as pessoas que é preciso cuidar da voz. O grupo-alvo, em princípio, porque acontece também no momento de férias, os professores e educadores de infância é o grupo-alvo. Jornalistas fazem parte também. Guilherme Neto é músico santomense que usa a voz como seu instrumento de trabalho. Sabe bem de como a voz é importante para a sua carreira. Por isso tem alguns cuidados com a mesma. A voz, para mim, independentemente da necessidade da vivência, é também importante no lado profissional, que é a voz me sustenta, independentemente daquilo que faz parte de mim. Tenho uns cuidados vários. Uma das coisas que eu uso pouco é o álcool, por causa das consequências do álcool para as cordas vocais. Também não fumo e evito essa questão de falar sobretudo beirar. Quando se beira, grita, também é um bocado prejudicial a voz. E, sobretudo, devo beber muita água, porque também padeço um bocado dessa questão da constipação, talvez o clima. Uso muita água para ajudar na garganta. E, sobretudo, também após o canto, tenho essa questão de falar pouco, porque deve-se, depois do canto, que é um exercício forte da voz que se faz, o direito é não falar. É manter a boca fechada, portanto, e, se for possível, ausentar do espaço, que é muito boa forma de conservar a voz, porque ela gasta. Rouquidão, papiloma, cancro da laringe, laringite crônica, refluxo são algumas das doenças que podem advir do mau uso da voz. Por isso, o especialista em terapia da fala adverte. Todo aquele que tem a voz como seu instrumento de trabalho, independentemente de ser instrumento de trabalho, é preciso cuidar. Não só os profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, como todo o público. Eventualmente, se a sua voz estiver doente, não arremedeia ela não, sozinha. É preciso ir a um médico. E esse médico aconselha que caminhos poderá seguir posteriormente. Sozinho não resolvemos o problema da voz, porque ninguém segue a medicação, a sua medicação própria. Aquilo que o médico dá é que ele cumpre. Ele próprio é resistente a ser humano próprio. A natureza do homem foi sempre assim. Mas importa salientar que o diagnóstico precoce é muito importante para o tratamento da voz, mas a prevenção de doenças que podem afetá-la torna-se muito mais eficaz. Por isso, aqui vão alguns conselhos para manteres a tua voz sempre sadia. Beber água com frequência, 8 copos por dia, a temperatura ambiente. Reduzir a ingestão de bebidas alcoólicas, café, chá e bebidas com gás. Não fumar e evitar ambientes com fumo. Evitar ambientes com pó, cheiros fortes e ar condicionado. Falar devagar e realizar pausas respiratórias frequentemente, articulando bem as palavras. Estes são alguns entre muitos os cuidados. Cuide da sua voz, pois, antes de tudo, ela é o meio de comunicação mais utilizado no mundo. Sabe
Sabão sem de lava loupa, sabão sem de toma banho. Sabão sem de lava loupa, sabão sem de toma banho. Sabão seco, cala águas, o saco só vai. Sacoso, sabão nascer, o calabé vai. Onda quase sacoso, sabão nascer, o calabé vai. Cuidados a ter com a voz. E assim colocamos ponto final ao STP em linha, edição 17 de abril de 2015. Voltaremos segunda-feira no mesmo horário. Boa noite.